Então, pessoal, nós iremos hoje tratar dos principais enquadramentos do cinema, enquadramentos no aspecto de como um diretor compõe um plano a organizar os personagens e ambientes dentro do quadro. Diferentes enquadramentos, né, passam diferentes emoções, sugerem, né, diferentes emoções. Não existem, digamos, regras exatas que digam que enquadramento tal vai sempre significar tal coisa, ou vai sempre passar tal sensação. Mas é interessante conhecer os diferentes tipos de enquadramentos e a forma como eles costumam ser usados. É interessante conhecer algumas convenções que estão ligadas a certos enquadramentos. Durante alguns exemplos aqui, eu até posso dar sim, algum significado ou alguma interpretação a mais para as escolhas do diretor, mas isso é apenas uma possível leitura visando descrever essas convenções, né? Os filmes, as composições estão sempre, né, abertos a outras leituras, a outras interpretações. Mas bom, o que é então um enquadramento? Enquadrar é selecionar uma parte do elemento que você quer filmar. Por exemplo, se você quer filmar uma pessoa e você filma o rosto dela, você enquadra o rosto dessa pessoa. Você faz um close-up. Ou você quer filmar a pessoa e o cenário em que ela está. Aí você faz um plano mais aberto, faz, por exemplo, um plano geral. Como, né, nós vimos na última aula, um plano pode ter apenas um enquadramento, né, geralmente um plano fixo possui apenas um enquadramento, ou pode ter vários enquadramentos quando existem movimentos de câmera em um plano sequência, né? Aí o plano pode ter vários enquadramentos, várias composições. Cada enquadramento possui um nome específico que depende da distância que você filma, o que está na sua frente, e o que vai definir tal distância é tanto a distância física entre a câmera e o que você filma, né? Se a câmera estiver longe, o teu plano vai ficar mais aberto. Se a câmera estiver perto, vai ficar um plano mais fechado. Como também o que vai definir isso é a lente que você vai usar na sua câmera. É a distância focal dessa lente. Quanto menor a distância focal, mais distante o objeto vai estar. Uma lente, por exemplo, grande angular, que é uma lente, né, mais curta, ela pode distorcer até um pouco as bordas, ela vai te dar uma sensação de que o que você filma está mais distante. Já uma lente tele, uma lente com uma distância focal maior, ela vai dar, né, a impressão do que você filma estar mais perto. O campo de visão da lente tele é menor. Nós teremos, né, ainda 2 aulas apenas sobre lentes, em que eu vou explicar tudo isso de modo bastante aí detalhado. Cada enquadramento possui um nome, e assim, a depender da referência usada, podem existir diferenças nesses nomes, o que alguns chamam de plano americano, outros podem chamar de plano geral médio, o que para alguns já é um close-up, para outros pode ser um close-up médio. Não existem conceitos assim tão definitivos nesse aspecto. Eu quero fazer aqui um apanhado geral para vocês, né, para a gente ter uma noção completa disso, e vou utilizar como referência um livro chamado O Olhar do Cineasta, do Gustavo Mercado. É um trabalho bem completo que vai falar tanto de enquadramentos e ângulos, como também de princípios de composição. Ele mostra muito bem como escolhas
específicas em relação à câmera vão definir um certo efeito dramático narrativo bastante específico. Eu vou começar aqui a falar de planos mais abertos e aos poucos eu falando de planos mais fechados. Vamos começar pelo Establishing Shot. Um dos planos, né, mais abertos, mais amplos é o Establishing Shot, o plano de estabelecimento. Geralmente, esse plano é usado para identificar o local em que a ação da cena irá se passar. Você vê, né, um plano bem aberto de tal lugar. Algumas vezes você vê pessoas ou os personagens entrando nesse lugar e depois o filme corta para planos dos personagens dentro desse lugar. Esse plano tem um caráter bastante informativo. Tanto que ele é bem usado, por exemplo, em novelas, em TV. Ele é usado de forma, digamos, bem didática até, para localizar o espectador durante a cena. Mas não quer dizer que você não possa usar, né, tal plano de maneira criativa. No começo do Kenny, por exemplo, o Orson Welles faz planos bem estilizados, né, para mostrar ali a mansão do Kenny. Ele coloca macacos em primeiro plano, ele mostra a casa ao fundo com uma neblina, ele mostra ali um reflexo da mansão na água. Ele trabalha visualmente muito bem com as formas da construção a partir desse clima mais obscuro, e depois disso, né, ele mostra o personagem ali morrendo, ou seja, essa abertura que mais sombria de tais planos já estava assimilando uma certa atmosfera mais mórbida. Apesar de ser, né, um plano mais informativo, o Orson Welles vai articular ali uma questão dramática pela maneira que constrói tais planos e pela maneira que cria uma atmosfera no início do filme. No início do Iluminado, do Kubrick, após os créditos, nós vemos também, né, um establishing shot do hotel. Apesar de ser uma imagem ali mais clara, mais ensolarada, o Kubrick ele vai pôr uma música bem soturna e você não vê ninguém ali. É um plano que apresenta o hotel já a partir dessa desolação, que já intui muito, né, o clima desse filme. O próximo plano é o plano geral extremo. O establishing shot, na verdade, ele é também um plano geral extremo, mas geralmente se fala desse termo, se fala em plano geral extremo, quando nós temos um plano muito aberto, tão aberto ou até mais aberto que o próprio establishing shot, mas que não funciona como um plano de estabelecimento. Ele não está ali para meramente informar o local em que a cena vai se passar. Ele basicamente filma a cena de uma distância muito grande. São planos usados geralmente para reforçar as dimensões do local em que a cena se passa. Os filmes de faroeste, por exemplo, né, usam muito tal plano para enquadrar tanto o horizonte como também os personagens e para passar ali uma sensação, né, de amplidão. Você não chega a ver, né, a feição dos atores, mas você consegue saber que eles estão ali naquele plano, estão ali ao longe, digamos assim. E também são planos usados para filmar grandes multidões, né, para mostrar multidões em movimento. Eles são usados bastante em cenas de guerra, de batalhas, quando exércitos se enfrentam, por exemplo. Um plano geral extremo, ele pode ser bom para passar uma perspectiva, né, inteira do espaço. Ele pode ser muito bem usado para construir um senso de escala mais épico no seu plano. O Kubrick, por exemplo, vai usar tal enquadramento naquela sequência em que mostra o exército romano se movimentando antes da batalha final no Spartacus.
Após esse plano, nós temos o plano geral, que ainda é um plano aberto, mas é um plano um pouco mais próximo dos personagens. Você vê o cenário, você vê ali o corpo inteiro do ator, mas já é capaz de identificar algumas feições dos personagens e principalmente você identifica já mais a linguagem corporal dos personagens. Você pode não ver detalhes feições, detalhes das expressões dos atores, mas você identifica já melhor a intenção dos personagens. O Dragged Across Concrete, ele tem planos gerais assim ótimos, porque ele vai recortar muito bem os cenários com a luz. Ele mostra o corpo dos personagens e coloca esses focos de luz pelo espaço para mostrar, né, apenas detalhes dos cenários, e alguns detalhes nos informam daquele ambiente. O plano geral no cinema, em alguns casos, ele é usado no começo das cenas para localizar o espectador na cena. Por exemplo, se você tem duas pessoas em cena conversando, o diretor pode começar, né, com um plano geral para localizar os dois no cenário, depois pode cortar para planos mais próximos dos personagens. Essa é uma convenção de decupagem bastante usada no cinema. Começar com planos mais abertos, né, para você, né, entender aquela ambientação e depois cortar para closes, para planos médios dos personagens ali durante os diálogos. Tem uma sequência do Iluminado em que o Jack está escrevendo em uma mesa ali no lobby do hotel vazio, a Wendy caminha até ele, nós vemos isso em plano geral, e quando eles começam a conversar, o Kubrick corta, né, para um plano médio do Jack, ali mais fechado, e para um close-up médio da Wendy, né. Ela começa com um plano geral, um plano mais aberto, mostra muito bem aonde cada um está e depois corta para planos mais próximos enquanto os dois ali conversam. Um dos planos gerais que eu mais gosto é o da Kim Novak na floricultura, no Vértigo. O James Stewart, né, está seguindo ela e aí ele abre uma porta e a fresta revela ali aos poucos um plano geral dela na floricultura, a maneira que Hitchcock compõe ali, né, a chá de campo com as flores é muito expressiva, é muito onírica. Esse longa tem já uma atmosfera bem onírica e nessa cena ele abre essa porta como se estivesse ali abrindo, né, uma espécie de portal místico e revela esse quadro, essa composição com esse corredor florido e a personagem no meio. Como Hitchcock era um diretor bastante formalista, ele planejava os seus planos, ele fazia storyboards, ele é um ótimo diretor para estudar enquadramentos, né? Na verdade, ele e o Kubrick eram cineastas bem rigorosos, né, com os seus planos. O Kubrick era até mais geométrico, buscava até uma simetria maior, né, em relação aos seus enquadramentos. Então, em qualquer filme deles, você vai encontrar ali exemplos ótimos de enquadramentos e de princípios de composição. Depois do plano geral, nós temos o plano geral médio. Ele ainda é um plano geral, ainda é um plano aberto, mas ele é um pouco mais próximo dos personagens e ele vai filmar geralmente os personagens do joelho para cima, ou seja, você percebe já, né, mais algumas feições dos atores e consegue perceber também o ambiente em que eles estão. O Wes Anderson ele vai usar muito tal plano
justamente, né, porque a direção dos seus filmes busca essa relação entre personagens e cenários. Ele quer mostrar os personagens, mas também quer evidenciar detalhes dos cenários. E também porque o Wes Anderson ele faz muitos planos conjuntos, né? Planos com 2 ou mais personagens em quadro. E um modo interessante de você mostrar a interação entre personagens sem cortar para planos mais próximos de cada um é fazer um plano geral médio deles e deixar ali os dois interagirem. O Kubrick usa um plano assim com um objetivo semelhante no Iluminado, quando a Wendy e o Danny estão ali conhecendo o hotel, a cozinha, junto com o Dick. O plano enquadra os três e capta a reação, né, dela enquanto olha a cozinha. É um plano que mostra a cozinha ao redor e no fundo deles e também mostra, né, as feições dos personagens enquanto eles ali conversam entre si. Depois do plano geral médio, nós temos o plano americano. Essencialmente, na verdade, esse plano é quase igual ao plano geral médio, mas em alguns casos, esse plano americano ele vai filmar a pessoa da altura da coxa para cima e não da altura do joelho para cima, como é o caso do plano geral médio. Ele pode ser um plano, então, um pouco mais fechado, pode ter aí uma diferença mínima nisso. Esse plano ficou, na verdade, bastante popular em filmes de faroeste, porque ele era usado para enquadrar o personagem e enquadrar a sua arma, né, na sua cintura ali, na altura da sua coxa. E é um enquadramento também que o Griffith passou a usar muito quando começou a aproximar a sua câmera um pouco mais dos atores nos seus curtas lá nos anos 10. O Griffith ele já faz ali uma coisa que parece ser um plano americano ou um plano geral médio. Quando os filmes começaram a ter atores conhecidos, atores mais famosos, os diretores começaram a aproximar a câmera de tais autores para, né, filmar melhor as suas feições, para mostrar, né, as feições de tais estrelas e começam já a lidar com esse tipo de enquadramento que pega ali da coxa ou do joelho para cima. Depois, plano americano e do plano geral médio, nós temos o plano médio. O plano médio já não é um plano geral, já não pega ali boa parte, né, do corpo do ator, ele pega o personagem da cintura para cima. Esse plano é uma opção boa para quando o diretor quer focar em alguém, em um personagem, mas ainda quer dar uma certa ênfase ao ambiente, né? Ainda quer localizar o espectador nesse ambiente. Por exemplo, o plano em que a Daryl Hannah caminha no hospital ali pelo corredor no Kill Bill 1 vai mostrar, né, a atriz da cintura para cima, mas nós ainda percebemos detalhes do hospital. O Tarantino, né, usa o plano médio para dar uma ênfase na personagem, na atriz, ao mesmo tempo que passa a ideia de que ela está no corredor de um hospital. Se fosse, né, um close mais fechado no rosto dela, possivelmente o espectador não entenderia de imediato que ela está em um hospital. Alguns filmes de faroeste também usam muito o plano médio, né? Tem, por exemplo, um plano médio no Rastros de Ódio, do John Ford, que mostra ali o John Wayne da cintura para cima e dá uma ênfase no seu personagem, mas, ao mesmo tempo, mostra também aquele cenário montanhoso ao fundo. Mostra o céu azul, mostra até um cavalo ali do lado. É uma composição que, novamente,
dá, né, uma ênfase individual ao personagem, mas não perde a referência do ambiente em que o personagem se encontra. O plano médio também é bastante usado quando você tem duas pessoas na cena e você quer, né, enfatizar as duas sem precisar cortar para planos mais fechados delas, porque como ele é um meio termo entre o plano geral e o close, você pode enquadrar muito bem duas pessoas e mostrar ainda as reações delas. Quando nós temos duas ou mais pessoas em um plano, isso pode ser chamado de um plano conjunto. O plano conjunto, na verdade, ele pode ser um plano geral, ele pode ser um plano médio, pode ser um plano geral médio. O que define ele não é tanto, né, o enquadramento, mas é o fato de ter mais de uma pessoa dentro do mesmo enquadramento, dentro do mesmo plano. Eu não uso tanto assim a definição de plano conjunto, né? Quando eu estou decupando uma cena, eu escrevo ali plano médio de fulano e fulano, mas quem quiser pode usar esse termo mais específico e também é uma definição bastante popular. Após o plano médio, nós temos o close-up médio. O close-up médio é quando a câmera vai pegar ali o ator do tórax para cima, do peito para cima. É um plano um pouco mais próximo que o plano médio. E se, por exemplo, você está filmando um diálogo entre duas pessoas e quer dar mais ênfase a uma delas, quer dar mais ênfase à reação de uma delas, você pode filmar, né, uma delas em plano médio e a pessoa que você quer dar mais ênfase, você filma em um close-up médio. Acontece isso, por exemplo, em uma das cenas iniciais do Iluminado, quando ali o Jack Nicholson está na entrevista de emprego para trabalhar naquele hotel. O homem que entrevista ele é filmado por um plano médio, a câmera, né, mostra ele da cintura para cima, nós vemos ali alguns detalhes do ambiente em que ele está, e o Jack Nicholson é filmado do peito para cima, é filmado em um close-up médio, né? A cena, então, dá atenção, né? Dá uma atenção maior às reações dele por isso. E a única coisa que você vê atrás dele é uma foto ali desfocada na parede, né? O personagem vai ocupar aqui praticamente todo o plano e as suas reações são o que mais importam nessa cena. O Parasita faz alguns close-up médios bem interessantes, em que o diretor se aproveita muito do scope, né? Se aproveita muito da janela para mostrar mais elementos no plano. Tem um plano que, por exemplo, mostra a mãe da família rica na cozinha. Ela também está sendo filmada ali do tórax para cima, mas como, né, o scope é mais amplo, o diretor insere elementos desfocados atrás dela. E nós vemos ali fotos da família na geladeira e alguns vinhos atrás dela também. Tem uma cena do Drag Across Concrete que faz também um uso bem interessante do close-up médio. Nós vemos ali um plano geral e uma moça em um corredor e ele corta para um close-up médio dessa moça e através da fresta da porta ela olha uma criança. É o primeiro dia que essa moça está no trabalhar, né? Desde que o seu filho nasceu e ela não consegue sair de casa porque não quer deixar o seu filho. O diretor também, né, aqui vai usar muito bem o scope nesse close-up médio. Ele usa ali aquele pedaço da porta e a luz para criar essas formas verticais que ocupam o plano e coloca a personagem no centro disso. Após o close-up médio, nós temos o close-up. O close-up é um plano mais fechado no rosto do personagem. O rosto dele ocupa praticamente
o plano inteiro, ou nós podemos ver ainda uma parte do ombro do ator, mas nós não vemos mais o tórax, o peito do ator aqui no close-up. Naquela sequência do acidente do trem, no corpo fechado, o Shyamalan usa um close-up bastante expressivo. Depois que o personagem do Bruce Willis percebe, né, que tem algo de errado com o trem, ele vira o rosto lentamente e o Shyamalan faz um close-up com slow motion, mostra apenas o rosto do ator, mostra o seu olhar ali de apreensão e a paisagem ao fundo por um segundo vira apenas um clarão. Depois disso, né, ele corta para um establishing shot da casa do personagem e mostra o seu filho no sofá. O Shyamalan não filma o acidente, ele usa esse close-up em slow motion com esse clarão com uma imagem, digamos, que vai sugerir, né, apenas um acidente, não vai mostrar ele de modo evidente. Mas para o final do filme, quando o Bruce Willis já está, né, consciente dos seus poderes e passa a usar aquela capa, o Shyamalan também faz um close bem expressivo dele, usa ali a sombra da capa para recortar o rosto dele e vai revelar uma expressão muito mais agora assertiva do personagem. Esse close-up aí mais clássico, esse close aí realmente fechado, né, no rosto de alguém, geralmente é usado quando o diretor quer evidenciar alguma nuance emocional no rosto do ator e a depender, né, da luz ou até do ângulo da câmera, esse rosto pode ou não ficar ainda mais em evidência em um close-up. Após o close-up, nós temos o close-up extremo ou até close-up fechado. Nesse plano, você não filma apenas o rosto, mas você se aproxima ainda mais desse rosto e mostra apenas parte desse rosto. O Sergio Leone, né, ele usa close-up extremos dos olhos dos personagens nos seus faroestes. Ele capta essas microexpressões em momentos de tensão dos filmes. O Tarantino também, né, vai filmar alguns close-up extremos dos olhos dos personagens, até porque ele tem, né, como referência o Leone, o Faroeste e até alguns filmes orientais de luta, obras que estilizam, né, o embate entre personagens e tendem a incorporar elementos mais estilizados ao filmar os corpos dos personagens. O close-up extremo, na verdade, ele é difícil de usar porque ele não soa muito natural, né? É difícil cortar, por exemplo, de um plano médio ou até de um close-up para um close-up extremo. Os filmes que utilizam enquadramento são trabalhos geralmente mais estilizados. O Tarantino às vezes até usa o zoom, né, nos olhos para assumir uma estilização maior, para assumir um maneirismo maior. Então, esse plano não é tão usado em obras mais comuns e quando é usado, o diretor tende a estilizar ou fazer alguma transição específica para deixar aquilo mais suave, mais orgânico. Até no corpo fechado tem um plano que começa com um close normal do Elijah, a câmera se aproxima mais do rosto dele de modo bem lento até o olho dele ocupar boa parte da tela e depois o filme usa esse olho para fazer uma fusão para aquela espécie de logotipo do lugar em que a personagem da Robin Wright trabalha. Ou seja, o Shyamalan, ele, né, até faz aqui um close-up extremo, mas ele usa elementos para deixar isso mais suave. Ele faz uma transição, ele deixa a câmera mais, né, com esse movimento mais lento, ele não vai cortar direto
para um plano do olho do personagem. O próximo e último é o plano detalhe. Na verdade, o plano detalhe, ele é, digamos, um close-up extremo, mas de um objeto ou de qualquer coisa que não seja o rosto de alguém. Por exemplo, no Kill Bill, quando a personagem da Uma Thurman vai chegar ali na casa da Vernita Green, nós vemos, né, um plano geral dela na casa e depois ele corta para um plano detalhe do dedo dela tocando a campainha. Na cena que a personagem da Uma Thurman acorda do coma, existem também alguns detalhes bem expressivos. Nós vemos ali um plano geral na cama, dela na cama, depois um detalhe de um mosquito na pele dela, depois um plano bem bizarro até, né, do que seria ali o mosquito sugando o sangue dela, e aqui ela acorda. Quando ela acorda, ela tem um flashback e nós vemos detalhes da arma que foi usada para atirar na cabeça dela. Vemos ali o gatilho, o dedo, a bala saindo, né? Vemos detalhes ali ultra estilizados dessa ação. No geral, o plano detalhe é usado para mostrar, né, a importância de um objeto ou de um elemento menor, né? O mosquito no Kill Bill foi o que disparou, né, esse despertar dela. Então, né, um elemento importante para o filme naquele momento, e o diretor faz detalhes do mosquito por isso. Em raros casos também, você pode começar uma cena com um plano detalhe, né? Eu disse anteriormente que uma convenção é começar a cena com um plano aberto, com um plano geral, mas muitas vezes o oposto também funciona. Tem momento do Parasita, por exemplo, em que você vê ali 4 copos sendo servidos e uma mesa suja, e depois o diretor corta, né, para um plano conjunto da família pobre bebendo e comendo na casa da família rica. Quando você vê o detalhe ali, os copos, você não sabe, né, o contexto daquilo, e no plano aberto você entende esse contexto. Você não vai localizar o espectador, né, de cara na cena, mas você vai deixar ele curioso, o que também, né, pode funcionar muito bem. No Mercado da Maldade, do Orson Welles, ele faz algo bem parecido. Tem uma sequência que começa com 2 copos sendo servidos, mas o Orson Welles não corta para um plano mais aberto. Ele afasta a câmera para revelar o personagem. O personagem vai até a mesa e vai servir a bebida para o personagem do próprio Orson Welles, né? Então, o plano começou ali com um detalhe dos copos e em poucos segundos e sem cortes ele virou um plano conjunto dos 2 personagens. Em um momento do corpo fechado, o Shyamalan subverte um pouco as dimensões de um plano detalhe de maneira bastante interessante. Ele vai filmar ali uma TV bem de perto, e na TV a tela reflete 2 personagens. Ele filma um plano detalhe na TV, mas o reflexo na tela forma um plano geral dos personagens. Então ele acaba subvertendo a função do plano detalhe em prol, né, desse efeito estético, dessa questão até de sugerir o personagem ali aprisionado. Inclusive tem um plano bem parecido como esse no final do All That Heaven Allows, do Douglas Sirk, o que talvez, né, tenha até uma referência para o próprio Shyamalan. Bom, estes foram então os principais enquadramentos do cinema, né, a partir da referência do Gustavo Mercado, e nas próximas aulas que vou comentar, né, de ângulos, de lentes, de movimentos de câmera, vocês vão perceber
como uma decupagem de câmera é realizada a partir da junção, né, de tudo isso, o modo que o diretor enquadra a partir de um ângulo específico e movimenta a câmera de tal modo irá criar um efeito particular, né? Então, existem aí diversas variações que podem ser realizadas a partir de todos esses elementos e ao longo desse módulo nós iremos explorar tudo isso, mas é isso. Espero que vocês tenham aproveitado a aula e até a próxima.